Então vamos iniciar. Marcelon, passa aí a bola para você. Ok, obrigado, Samara. Inicialmente, um bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aí os produtores, consultores, parceiros, cooperativas, né? E todos que estão nos assistindo aí nesse momento e desejar as boas-vindas para esse nosso workshop Fazenda Nota 10. Salientar que esse é um evento criado pela CCPR para troca de experiências e compartilhar conhecimentos, né? Então, meu nome é Marcilon Machado, sou gerente de captação da CCPR em Goiás, médico veterinário. Estou atuando há mais de 30 anos, né, no setor agropecuário e desses 28 anos dedicados à pecuária leiteira. Para mim foi uma honra receber o convite aí da Central de Desenvolvimento do Produtor para poder moderar esse workshop de hoje. E gostaria de anunciar o tema para esse que vai ser abordado hoje, que vai ser planejamento genético visando animais e mercados sustentáveis. A gente sabe, né, que embora alguns enxerguem as práticas de sustentabilidade como um custo para a fazenda, o que vemos na prática é o oposto, né? É o contrário. Sustentabilidade e rentabilidade caminham juntos, né? Lado a lado, e o que move nada mais é do que a eficiência, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é um bate-papo, né, para falar sobre como realizar esse planejamento genético, né, que tenha como resultado final animais e mercados sustentáveis, né? Nesse momento, eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo institucional em comemoração aos 75 anos da CCPR. Antes, um pouquinho, Lucas, eu gostaria só de ressaltar que a CCPR também fez história em Goiás, nesse aspecto também de melhoramento genético, né? Quando, na década de 90, trouxe tourinhos, né, especializados para a produção de leite e fez o seu repasse, né, para vários produtores, que contribuiu para várias bacias leiteiras do estado, né? Não vou aqui nominá-las porque a gente corre o risco de esquecer alguma, né? Mas teve um papel muito importante e continua fazendo história, prestando serviços aí na questão da ferramenta da fertilização in vitro, né, que é a FIV, e do próprio genoma, tá? Então, é só um briefing aí do que a empresa fez e vem fazendo em prol do cooperado e do produtor. Lucas, por favor. Todos nós sabemos que a lei da vida se baseia em um princípio simples: plantar e colher. Vivemos dia a dia semeando e cultivando aquilo que escolhemos, aquilo que acreditamos. Há 75 anos, a CCPR planta sementes de desenvolvimento, de oportunidades, de assistência e de união. Ao longo desses anos, mostramos a força que temos quando estamos unidos. Somos 31 cooperativas singulares. Somos 25.000 cooperados escrevendo essa história. E o que esperar dos próximos 75 anos? Do futuro, espero que ele continue preservando nossa essência: desenvolver pessoas. CCPR, 75 anos unindo e desenvolvendo pessoas. Muito obrigado, Lucas. Bom, 75 anos não são 7 dias, né? Então, acho que é uma história construída aí com o suor e o trabalho de cada um de vocês também, cooperados que fazem parte do sistema. Nesse momento, gostaria de agradecer aí os parceiros convidados, né? Reinaldo e Alexandre, que vão estar conosco aí durante esse evento.
trazendo algum conhecimento, alguma troca de experiência, né? Reinaldo Carlos Figueiredo, médico veterinário, produtor de leite da Fazenda Figueiredo, no município de Cristalina, né? 16º colocado no ranking dos top 100 aí das fazendas produtoras de leite do Milk Point. E uma referência não só nacional, mas premiado internacionalmente com seus animais de qualidade. Gostaria de passar a palavra agora para o Reinaldo, para ele se apresentar e para as suas considerações iniciais. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelão, bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Bom dia. CCPR, por ter feito esse convite para nós, que de pronto a gente atendeu, e é um prazer a gente poder contar um pouco da nossa história. Como diz a Sâmara, nós não vamos apresentar, nós vamos fazer um bate-papo entre nós, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo Carlos Figueiredo, eu sou um goiano mais mineiro que o pessoal conhece, porque o meu avô era mineiro, saíram de Minas, foram para o Paraná e nós viemos para Goiás. Então, a trajetória da família é de ser muita migração, sabe? Eu falo que a minha família, nós somos muito para frente, sabe? Esse povo não quieta, sabe? Os Figueiredo, eu só tive tio, tudo homem, e esse povo gosta de empreender, sabe? Viemos para Goiás, já fazem 18 anos, e aqui a gente começou a atividade leiteira. Ela já veio do Paraná, nós éramos produtores, vimos para cá por ter mais áreas, por ter mais condições, mais clima, e a potencialidade do estado, da região, de a gente poder fazer um projeto maior. Como diz o Marcelão, nós estamos aí no 16º do ranking. Esse ano devemos dar um salto até um pouco grande, porque aumentamos bastante a produção. Mas, obrigado a todos aí, qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós estamos à disposição aí para poder contribuir da melhor forma. Bom, passar a palavra agora para o Alexandre Valiz Siqueira, zootecnista, nutricionista da Fazenda Figueiredo, para suas palavras iniciais e para ele se apresentar. Bom dia, Marcelão, bom dia, Reinaldo. Agradecer a vocês pelo convite, espero contribuir bastante aí com o que a gente vem fazendo na Fazenda. É uma parceria de 8 anos, partindo aí para 9 anos já. Então, a ideia é estar somando e agregando aí ao bate-papo hoje. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, né, eu gostaria de fazer alguns pedidos, e entre eles, pedir os convidados, né, para as perguntas utilizarem o nosso chat, que normalmente fica na parte superior esquerda do seu notebook. Dizer também que a gente talvez não consiga, né, devido ao tempo, responder a todas as perguntas que forem enviadas via chat. E caso a gente não consiga, a gente se compromete a respondê-las aí individualmente ao final, ao término do evento, tá? Para que a gente tenha uma transmissão, né, de melhor qualidade, a gente vai solicitar agora que coloquem seus microfones no mudo para que a gente possa dar andamento e começar o nosso bate-papo. E, para iniciar, Reinaldo, eu gostaria de ver com você para contar para a gente como começou, né, esse trabalho focado em sustentabilidade que é feito aí na Fazenda Figueiredo. Então, gente, contar um pouco das coisas que nós fizemos, eu acho que de antemão a gente tem que contar que ninguém evolui se não tiver desafio. Eu quero partir por aí, porque os nossos desafios, eles são e foram muito grandes. Quem é produtor de leite, quem mexe com essa cadeia, sabe o quanto que é desafiador. E assim, quando nós mudamos para o estado de Goiás,
a nossa meta não era ter uma fazenda tão grande, era de ter uma fazenda mista, com gado girolando a pasto, para vocês poderem ter ideia. E quando nós começamos a desenvolver o trabalho do confinado, nós vimos que era muito melhor nós levarmos o alimento para a boca da vaca do que levar a vaca para poder consumir o alimento no pivô, que era a ideia. Que tipo de cama que nós vamos colocar nesse pivô, né, nessa cama do freestyle? E aí, eu até me lembro, e quero passar um pouco, tem um amigo meu lá do Paraná, que chama seu Hans Greuwold, foi presidente da Associação Brasileira por muito tempo, amigão nosso. Eu me lembro de uma frase dele, Marcelão e Alexandre, você conhece bem ele. Ele falou, enquanto tiver areia, eu busco areia, nem se for na lua. Mas ele não abria mão disso, sabe? Isso nos deixou um pouco preocupados. Então vamos colocar areia na cama das vacas. Gente, e aqui nós somos uma fazenda de agricultura. E começou nós comprarmos areia, mas a areia ia muito junto do esterco. A gente não tinha um separador de areia que fosse condizente a separar e reaproveitar a areia. Nisso, nós começamos a utilizar esse esterco na lavoura e uma hora os agrônomos, a minha família, o meu irmão, falou assim, Reinaldo, nós não queremos mais o esterco da fazenda. Por quê? Porque está vindo com muita areia, a parte sólida, nós lutamos anos para poder fazer a fertilidade desse solo, anos para poder fazer isso, e eu não quero jogar areia aqui para poder, daqui a pouco, nós estamos no deserto. Eu falei, meu Deus, fizemos a fazenda, fizemos o projeto pensando em aproveitamento desse esterco, né? Como se fosse uma fonte de renda, uma fonte já iniciando essa sustentabilidade, né? Foi aí que apareceu a primeira ideia, foi de construir o nosso separador de areia. Com isso, um dos grandes problemas que a gente tinha era de ir areia para os bicos do pivô. Como a gente faz fertirrigação, isso entupia tudo. E aí nós começamos a separar o esterco da areia, sabe? E hoje a gente está aí, a bem dizer, nós iniciamos em 2014, vai fazer 10 anos que a gente não compra areia mais do meio, né? Então, com isso, a gente está evitando de tirar a areia do meio, eu diminui meu custo. Reinaldo, teve algum desafio em relação à mastite? No início, sim. Aí nós chegamos a uma conclusão que o problema era a areia molhada. Hoje a gente tem um lugar que a gente deixa ela seca, então, em média, a areia com 3 meses ela volta para o sistema. Então, esse, Marcelão, foi o início de todo o pensamento de sustentabilidade, sabe? Ok, ótimo, Reinaldo. E dentre esses investimentos que você citou aí, né, que você fez na fazenda, na atividade, foi feito depois, né, algum investimento direcionado ao aproveitamento de dejetos? Sim, Marcelão, o que a gente fala sempre que uma coisa leva a outra, né? E com isso, a gente viu a possibilidade de poder aproveitar ainda mais esse esterco, sabe? Que o esterco pudesse ser uma fonte de renda para nós no intuito de melhorar, assim, o ganho de fertilidade de solo, melhorar os custos nas nossas lavouras, uma vez que a gente teria a possibilidade de usar esse esterco. E aí apareceu a ideia de comprar e adquirir um separador de esterco, sabe? Até vou compartilhar um pouco da tela aqui que a gente mostra isso. Não sei se todos podem ver aí. Aqui, só para poder mostrar um pouco, esse daqui é o nosso separador de areia. Como vocês podem ver aqui, ele é uma pista de 100 metros por 40. Aqui em cima já a parte decantada, aqui embaixo a matéria orgânica. O esterco, uma vez passado por aqui, tirado a areia, aqui como que é feito a limpeza dos freestalls, tem uma bobcat, solta a água, passa pela piscina de areia e cai nesse separador de sólidos. Então aqui, lógico, como diz o Marcelão, tudo envolve investimento.
mas esse foi o investimento que iniciou. Então, aqui a gente separa a parte sólida da parte líquida. A parte líquida, a gente hoje reutiliza na limpeza dos barracões, de todos os freestyles. Isso fez com que a gente tenha uma economia também de água de fora, porque a gente lava tudo com flush. A sobra, o excedente dessa parte líquida, a gente faz a fertirrigação. Como vocês podem ver ali, a gente adaptou uns canhão em cima do pivô, usando a mesma estrutura do pivô. Então, hoje, a gente nós irrigamos ali em torno de quase 350 hectares em volta da leiteria. A parte sólida, a gente faz essas leiras, onde vem o esterco de vaca, né, o composto. A gente adquire aqui outros pós de rocha, algumas bactérias, enfim. Essa daqui seria uma outra filial da fazenda. A gente tem a filial agricultura, a filial leite e a filial compostagem, cada um com seu centro de custos. Então, essa filial, esse centro de custos, vende ele compra o esterco da leiteria e vende para a agricultura. É assim que a gente movimenta esse negócio aqui dentro. E com a produção desse adubo orgânico, a gente joga nas lavouras e com outras plantas de cobertura, aí a gente usa o nabo forrageiro, um pouco de aveia, um pouco de triticale. A gente faz assim, porque o que a gente pensa é que a terra que nós temos hoje é o maior patrimônio que a gente pode deixar para os nossos as futuras gerações. Não adianta deixar a terra, mas deixar uma terra improdutiva. E nós queremos deixar cada vez uma terra mais fértil. Então, aqui, essas plantas, elas fazem fixação de alguns nutrientes importantes, preservando principalmente a matéria orgânica e a umidade. Hoje, a gente pega a retroescavadeira, se for fazer uma vala, nós vamos ver que a nossa caixa de umidade, ela está em torno de 40 a 50 centímetros. E a nossa meta é que ela chegue até a 1 metro. Isso faz com que as nossas plantas, num ano difícil igual nós estamos vivendo hoje, que existe esse estresse hídrico por falta d'água, que as nossas plantas podem ficar menos estressadas com isso. Então, de repente, o que é a nossa ideia? Você vai passar na estrada, vai ver uma lavoura do vizinho seca, morrendo, e a lavoura do Figueiredo está bem. Por quê? Por causa de todo esse cuidado que nós temos com as nossas lavouras. Aqui vocês podem ver esse pé de feijão, você vê o quanto que a gente tem de matéria orgânica e umidade. Isso graças a todo esse trabalho que a gente tem feito na fazenda, sabe? Um pouco mais ainda, pensando em sustentabilidade que a gente faz na fazenda, são toda a sobra da vaca, toda a sobra da fazenda, da recria, sobra de vaca seca, sobra de vaca lactação. A gente viu que, conforme as categorias, a exigência nutricional era diferente. E jogar comida de vaca e lactação para recria, as nossas novilhas estavam muito gordas. E aí, para a gente poder aproveitar todo esse alimento e não prejudicar as novilhas, nós criamos um confinamento, primeiro de maneira muito artesanal, com 1, 2 bois, 10 bois, confinamos e nós vimos que era bom. Hoje nós temos aí um confinamento de gado de corte, sabe? Isso tem sido interessante, que é uma outra fonte de renda para a fazenda, sabe? Então, Marcilão, isso mostra um pouco de tudo que nós fizemos aqui na fazenda para poder, como eu disse antes, são os desafios que fazem a evolução, sabe? Esses nossos desafios que nós tivemos fez com que a gente fosse se adaptando, melhorando e investindo para poder construir esses outros cenários e esses outros mecanismos que a gente desenvolveu na fazenda. Reinaldo, muito bom, cara, ver, né, que a fazenda ela acaba fechando todo o ciclo, né? E isso é muito importante como uma segunda ou terceira fonte de renda, né? Então, acho que é uma opção a mais, é como você falou, são os desafios, né? E antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria muito de agradecer a presença aí de mais de 90 participantes aí no nosso evento, tá? Então, muito bom, muito obrigado pela participação, espero que todos tirem proveito, né? Bastante proveito aí desse momento. Bom, e já engatando a próxima pergunta aí, essa vai para o Alexandre, né, Alexandre?
o que houve, Alexandre, de ganho na produção de alimentos, né, após a implementação dessas práticas aí que o Reinaldo acabou de citar, né, como fertirrigação, compostagem, plantas de cobertura, entre outras. O que que isso trouxe, né, agregou aí ao sistema? Eu costumo dizer que a forragem, né, ela define o ano da fazenda, né? Então, é um casamento anual. Então, quando a gente vê todo esse cuidado que eles têm com a terra, a gente exige muito dela também, né? Então, a ideia é fazer a melhor forragem para a vaca, né? Ali eu vou economizar concentrado, né? Reinaldo, se puder compartilhar o slide para mostrar para o pessoal que eu estou aí. Então, assim, hoje, pensando em diversas forragens, né, a gente consegue alimentar a vaca e chegar numa dieta ideal. Só que umas forragens são mais próximas de uma dieta ideal do que outras, né? Então, a silagem de milho, ela além de ser um custo-benefício muito interessante, ela é uma das principais fontes aí que chegam mais próximo de uma dieta ideal. Então, em cima disso, a gente buscou, né, ano após ano, evoluir na questão da silagem, né, digestibilidade de fibra, o famoso stay green, né, que seria manter a planta verde com o milho chegando no ponto de colheita, né, isso é muito importante para a questão de sanidade da planta, né? Então, a gente fez um trabalho muito forte em cima disso, porque isso é sustentabilidade, né? A gente vai economizar na quantidade de concentrado que a gente estaria oferecendo para essas vacas, e além de estar dando mais saúde, né? O ruminante, ele precisa da forragem para ele ter uma saúde ruminal, para ele ter sólidos. Então, a gente fez essa busca ano após ano para chegar no que a gente julga aí hoje, segundo os estudos, uma forragem ideal. Se puder passar para mim, Reinaldo, por favor. Então, esse aí é o gráfico desde 2016, né? O que a gente vem buscando na silagem, né? Então, principalmente, a silagem a gente quer amido, né? Então, o grão é muito importante, né? E não só o grão, o processamento do grão, a disponibilidade desse amido. Então, pode observar que a gente subiu a matéria seca da silagem, né? Então, a matéria seca ela está muito ligada ao grão e tentou manter essa planta mais verde, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu subo a matéria seca, eu subo a quantidade de amido. Então, assim, uma silagem com mais amido, eu vou conseguir uma melhor fermentação e um melhor alimento para a vaca. Se puder passar para mim, Reinaldo, por favor. E aí a gente veio também, né, aproveitando a disponibilidade da área no momento de inverno, né, como eles têm a parte irrigada, a gente fez uma segunda forragem de qualidade, que seria o pré-secado de aveia. Então, antes, a fazenda trabalhava com um alimento verde disponibilizado na hora. O desafio do verde é muito grande. A gente aprendeu a trabalhar com verde, mas ele não entrega sempre o mesmo alimento. Então, a ideia é o quê? É oferecer... A vaca gosta de constância. Então, a gente tem que buscar da constância tanto na parte de manejo quanto na parte nutricional. Então, uma maneira que a gente encontrou de dar essa constância para ela e essa saúde seria uma segunda forragem de qualidade. Vocês podem observar que aí 2017, 18, 19, 20, a gente trabalhava com verde ainda. Então, quando a gente observa a questão de proteína, ela oscilou muito pouco, né? Mas o principal ponto é a digestibilidade do FDN. A gente vem com um FDN muito próximo, a gente conseguiu, em 2019, um FDN de qualidade, né? Com verde, mas ele dá muito menos leite
do que o FDN da aveia. Por quê? Porque o FDN da aveia ele é muito mais digestível para a vaca. Então, a ideia é o quê? É dar um alimento de alta qualidade que ela consiga aproveitar o máximo dele, né? Então, a aveia, ela entrou num casamento junto com a silagem, trazendo saúde para essas vacas, trazendo sólidos para essas vacas. Então, a gente aproveita toda essa estrutura que eles têm de dejetos, de manejo de dejetos, para extrair do solo, né, a melhor forragem possível para a gente passar um ano com um custo interessante na parte nutricional e muita saúde para essas vacas. Muito bom, Alexandre. Obrigado aí pelas informações, né? E agora, Reinaldo, a gente sabe que nós estamos enfrentando um problema mundial, né, com relação à energia. E nem vamos falar a nível estadual, né, como que está a nossa energia aqui, né? Então, é um gargalo realmente em muitas fazendas, em todas as atividades agropecuárias aí. Então, falando nesse sentido, né, em sustentabilidade, vocês pensaram em investir algo nesse setor de energia renovável? Marcelão, então, como eu disse anteriormente, são os desafios que fazem a gente crescermos, né? E lá em 2014, 15, talvez nós tivemos o maior desafio da nossa história dentro da fazenda. Foi um pouco antes do Alexandre entrar na fazenda. E também assim, né, Alexandre? Você sabe que o Alexandre entrou na fazenda por um desafio, sabe? Ele veio para poder resolver um problema que a gente tinha. Então é assim, gente. Produzir vaca no Centro-Oeste, lugar mais quente, nós vindo do Paraná, sem conseguir dar conforto para a vaca, realmente em 2014, 2015 foi uma tragédia. Tragédia por quê? Porque a gente não dava a condição necessária para essas vacas emprenharem, a gente não dava a condição necessária para que essas vacas tivessem o conforto suficiente para que elas expressassem o potencial genético que a gente vinha colocando em cima dessa pressão de um ganho genético em cima da raça holandesa, até que surgiu, e por várias vezes, Marcelão, nós pedíamos para a antiga Celg da época, eu preciso de mais energia, eu preciso de mais energia, não tinha demanda, sabe? Então a gente não conseguia colocar energia na fazenda. O que surgiu a ideia? Cara, vamos ter que produzir energia aqui. A primeira ideia, mais barata na época, talvez não a mais barata, mas a mais simples que nós achamos, foi adquirir uma usina fotovoltaica. Essa usina fotovoltaica, meu pai depois colocou em cima da água e a gente se tornou a primeira propriedade no Brasil a ter uma usina flutuante de energia fotovoltaica. O que aconteceu? Com isso, nós conseguimos instalar os ventiladores na fazenda e aí a gente começou a querer dar o primeiro passo para alta produtividade das vacas, sabe? Eu me lembro que na época o Kiko era nosso consultor e nós temos uma pracinha ali, Marcelão, que você sabe, nós temos uma graminha no meio como se fosse um redondo. O Kiko ainda comentou, Reinaldo, faz uma estátua aqui de um ventilador aqui, o quanto que isso foi gratificante e importante para a fazenda, porque vindo essa energia que deu conforto, os nossos índices começaram, eu até posso depois, um pouco vai estar no gráfico do Alexandre, a melhorar o quanto que nós evoluímos nessa média por vaca, taxa de prenhez, taxa de concepção, enfim, a gente começou a dar os passos para a grande melhoria. E aí, em 2020, ainda nesse déficit de energia, nessa dificuldade, a fazenda veio crescendo, cada vez colocando mais vaca, e o gargalo realmente era energia. E o que nós fizemos nesse ano de 2020 foi a construção de um biodigestor. A gente tinha muito medo do biodigestor, porque todas as propriedades que nós vimos, elas não funcionavam perfeito. Os motores vazavam óleo, estourava, era assim, o maior desafio. O pessoal produzia gás, era eficiente no gás,
mas não era eficiente nos motores. Então, a gente não tinha, assim, uma tecnologia naquela época para isso. Até que nós começamos a estudar, achamos uma empresa que construísse um bom motor, e aí saiu o nosso projeto de construção de energia advinda de gás, né? Hoje, nós estamos autossuficientes em energia, então a fazenda, além de vender leite, de vender embrião, de vender matrizes, de vender carne, que é um dos nossos negócios que a gente tem hoje, de vender adubo, a gente hoje também vende energia. Então, aumentou a nossa fonte de receita com uma energia limpa, sustentável. Aqui eu vou mostrar um pouco de como que é, então, assim, dado ao conforto. Essa é a nossa usina fotovoltaica, ela produz 300 kVA. Vocês veem lá no fundo os ventiladores e os freestyles, da onde foram essas energias. Aqui são os 3 biodigestores, aqui os 4 motores que rodam hoje, tem um sistema de secagem que melhora a qualidade do gás, além de filtrar um pouco isso, também diminui a temperatura, e a gente tem aí a produção de energia limpa e sustentável dentro da fazenda. Muito bacana, Reinaldo. Agora, partindo um pouco já para o lado do rebanho, né, já que foi mostrado aí os freestyles, a gente sabe que a fazenda, inicialmente, ela trabalhou animais com características muito específicas para a produção leiteira, mas focada, às vezes, em exposição e julgamentos, né? Lá no início, a gente lembra aí, acho que a prova está aí atrás de você também, né? Vários troféus, né? E lá na sua fazenda também a gente percebe, né? O seu gosto por essa questão de qualidade genética, né? Mas esses animais tiveram a produção que você esperava? Como foi sua experiência? O que aconteceu depois? Então, pessoal, assim, se a gente puxar um pouquinho da história, né, Marcelão, que lá antes de 2021, antes da era 2021, 2011, desculpa, antes da era genômica, nós não tínhamos as informações que nós temos hoje. O que era a prova de um touro? A prova de um touro era corpo, ubres, pernas e pés e conformação. Leite, gordura, proteína, estava nascendo naquela época alguma coisa de vida produtiva, mas nós discutíamos isso muito pouco. Então, o nosso balizamento que a gente tinha como ponto de referência eram as vacas de exposições, eram as vacas que vendiam, que faziam tourinhos para o mundo inteiro. Então, Estados Unidos, Canadá, quem eram as mães de touros? Eram as mães das vacas que ganhavam exposições, Madison, na Roya. Então, isso, o brasileiro importou essa cultura de lá. E nós importamos essa cultura também. E o que acontece, sabe? A gente tinha naquela época, não uma vaca ineficiente. Eu acho que nós tínhamos um sistema ineficiente, Marcelão. Eu digo assim, muitas vezes o produtor quer ser eficiente com uma vaca eficiente, mas com uma equipe ineficiente e com meio ineficiente. Então, eu tenho que criar situações para que essa vaca expor o seu potencial genético, para que ela possa, muitas vezes, para quem é mais velho do que eu, sabia quantas vacas importadas veio para o Brasil, mas, gente, a vaca comia uma dieta super equilibrada, uma dieta de alta performance lá nos Estados Unidos, no Canadá, vinha para cá, o cara fazia uma silagem de JF, não é desmerecendo a JF não, mas com palha de 30, 40 centímetros, então não era condizente. E nós passamos a ver que esses animais eram muito pesados, esses animais tinham uma manutenção muito alta, e aí a gente começou, depois dessa bomba que estourou na fazenda por falta de conforto, nós vimos que as vacas menores, as vacas com menos manutenção, eram as vacas que mais sobreviveram. E aí, Marcelão, a gente abre um gancho para o que veio para frente, sabe? Tirar um pouco esses animais de extrema caracterização leiteira,
vacas muito altas, vacas muito pesadas, vaca com muita manutenção, vaca que come muito, para uma vaca menor, para uma vaca mais produtiva, uma vaca que consiga viver melhor no desafio de um freestyle. E aí começou toda essa nova tecnologia que a gente tem hoje. Reinaldo, só para complementar o que você acabou de dizer, né? O tempo passa, mas continua o equilíbrio do tripé, né? Genética, nutrição e manejo, né? E citar aqui, né, o seu exemplo, que é uma dor de muitos produtores. Ah, não, se eu especializar, eu vou diminuir meus sólidos, porque animal holandês puro não produz leite com sólidos elevados. E você provou, né, na fazenda que você conseguiu isso, né? Então, quer dizer, só para citar alguns números aí, Reinaldo tem CCS abaixo de 100 mil, média, CPP abaixo de 10 mil, gordura em torno de 4% de gordura e 3,45% aproximadamente de proteína. Esses são os dados deles, né? Então, quer dizer, isso é muito importante, né? E aí tá, como se diz, os números não mentem, né? Tá aí a prova de que quem registra, quem controla, tem as informações necessárias e tem como tomar a melhor decisão em função dos dados que são apresentados, né? Muito bom, Renato. Aqui, o Marcilão, só para poder complementar um pouco, estou mostrando um pouco. Nós fechamos 2023 com 1.136 vacas em média, isso é o que a gente está fechando. A produção de leite hoje em torno aí de 47.200, com 41,6 de média que essas vacas estão produzindo aqui no Centro-Oeste. Como diz o Alexandre, produzir 40 de média lá em Castro é mais fácil, mas no Centro-Oeste não é fácil. Nós tivemos pico de 3 semanas acima de 46 litros por vaca por dia esse ano, e aí com uma taxa de prenhez muito perto aí dos 30%, que é a nossa meta. E o que chama muita atenção aqui, pessoal, é essa gordura. 4,09 de gordura, com uma média de 41 litros por vaca. Isso, a gente sabe que gordura está muito ligada a vaca Jersey, isso, aquilo, e tem muitos que falam assim, nossa, se eu aumentar muito a média, vai cair a minha gordura. E com esse trabalho que a gente tem feito geneticamente dentro da fazenda, a gente consegue mostrar que é capaz de uma vaca produzir altos volumes de leite sem perder os sólidos, né? Que é onde está bastante da nossa receita, né? Então, a gente agradece aí o Alexandre, a equipe de nutrição, que tem feito um belo de um trabalho, e a genética que a gente vem adquirindo cada vez mais mérito líquido, cada vez mais gordura, cada vez mais eficiência. Reinaldo, eu não poderia deixar de passar esse momento e citar, né, e ressaltar que apesar do tamanho do seu projeto, da sua atividade, da Fazenda Figueiredo, né, a sua simplicidade, a sua vontade de compartilhar conhecimento e compartilhar genética, né? Recentemente, um cooperado nosso adquiriu alguns animais e, como se diz, estão produzindo tão quanto na sua propriedade. Isso mostra a saudabilidade, né, a saúde dos animais, que eles foram feitos não só como se diz, produzir na sua fazenda, mas se tiver o manejo adequado e alimentação, né, equipe, como você disse, desenvolve em qualquer lugar, né? E a gente viu muito no passado, né, importação de gado do Uruguai, né, que morreu porque foi jogado na braquiária pura, né? Isso lá no passado. Então, quer dizer, ressalta ainda mais a importância desse equilíbrio, né, de ter assistência técnica de qualidade, né? E já pensando nesse assunto, nesse aspecto, né, Alexandre, eu gostaria de saber quando é que foi, né, que você iniciou o trabalho aí na Fazenda de Figueiredo e qual foi o seu maior desafio aí no começo? Como o Reinaldo falou, né? Eu entrei por um desafio. Então, a Fazenda vinha num desafio muito grande, principalmente ali pré e pós-parto, né? Então, se puder, Reinaldo, por favor, compartilhar um gráfico que eu gostaria de mostrar para o pessoal.
ali, no pré e pós-parto, é onde a gente tem a perda do maior número de animais, né? Então, esse gráfico, ele mostra o quê? Perda de animais, né? As barrinhas são perda de animais, e ali a linha preta é o risco de remoção desses animais do rebanho. Então, aonde eu perco animais? Nos primeiros 60 dias, que é o pós-parto, e no final da lactação delas, que vai ser por produção, porque não emprenhou, por outros motivos, né? Então, aonde a gente quer resolver o problema da fazenda? É pré e pós-parto, né? Então, eles tinham um desafio de retenção de placenta muito alto. E a retenção de placenta, ela traz um desafio muito grande para a fazenda depois que passou esse problema, né? Então, a vaca demora mais para emprenhar, ela produz menos, né? E aí, quando ela demora mais para emprenhar, ela vai engordar mais rápido, e aí, com isso, eu vou ter vaca gorda no pós-parto, na próxima lactação, e aí vaca gorda da cetose. Então, assim, é um ciclo vicioso que muita propriedade acaba tendo, né, com alguns animais, e ele estava se agravando, né? Então, a nossa ideia foi o quê? Buscar a máxima eficiência nesse período, porque se eu emprenho a vaca mais rápido, se eu libero ela com mais saúde, eu vou ter animais mais produtivos, né? Então, o Reinaldo, ele roda o Brasil inteiro, eu atendo outras propriedades em outras regiões também, e ele sempre me cobrou muito o resultado, né? Então, para a gente ter resultado, são ligações de vários pontos, né? Então, o que a gente buscou? Buscou fazer com que as vacas parissem mais saudáveis, para que conseguissem emprenhar mais rápido e, dentro disso, produzissem mais. Então, quando a vaca sai mais sadia, né? Então, aqui o Reinaldo está apresentando para nós, isso são vacas liberadas aos 21 dias de lactação. Então, aqui elas não atingiram o pico de lactação. Então, aos 21 dias, esse ano, a gente está com as vacas saindo com 44 litros de média. Então, elas vão atingir o pico de lactação ainda. Então, vão bater lá seus 50, 60, 70, de acordo com o potencial genético que ela tem. Então, a gente entrou ali no finalzinho de 2015, né? Então, você vê o gargalo que a gente tinha. Em 2016, a gente liberava essas vacas com 10 litros a menos. Então, eu não consigo, ela ia ficar ali no máximo com 40 e já ia vir para trás. Então, dificilmente eu ia atingir uma média alta na fazenda com vacas que não conseguisse atingir um pico de lactação alto e persistência de lactação. Então, a gente trabalhou muito forte nisso. Aí, voltando, né, aproveitando que o Reinaldo falou também da gordura, dos sólidos da fazenda, né? Então, gordura, hoje, eu entendo que gordura é saúde, né? Então, se a vaca tem gordura boa, ela tem saúde, né? Vou ter saúde ruminal, vou ter vaca com qualidade qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Que faz com que ela consiga produzir esses sólidos, né? Então, isso linka a parte de resfriamento que ele passou, a parte nutricional com boas forragens, né? E a genética. Então, esse link, né, de manejo, nutrição e genética que a gente tenta buscar e se cobra bastante para atingir a excelência. Muito bom, Alexandre. Obrigado. Reinaldo, a gente viu aí, né, que a fazenda passou por várias fases, né, vários estágios de desenvolvimento, de crescimento, seus desafios que você colocou, que a cada desafio você procurava novas alternativas, né? E voltando na parte de genética, né? O que você
viu aí, né, qual foi sua visão para produzir aí animais mais eficientes e saudáveis, né? Qual foi o pulo do gato aí para poder chegar nesse nível que você está? Marcelão, eu vejo assim que muitas vezes várias pessoas passam e funcionários na propriedade, é difícil falar, mas a gente andando meio, o pessoal tem um carinho muito grande por mim, sabe? De maneira muito simples eu falo, isso eu aprendi com um amigo meu que chama Newton Kennedy, que você conhece bem ele aqui de Cristalina, e eu pego as palavras dele e eu transfiro hoje para a minha equipe. Ah, tem que tratar bem o Reinaldo? Tem, pelo respeito, por ser humano, sim. Mas quem tem que ser bem tratado na fazenda são as vacas. É elas que põem o leite no tanque, que o tanque eu vendo para a CCPR, que o dinheiro cai no meu bolso. Se nós não tratarmos bem as vacas, nós não temos eficiência, eu não tenho dinheiro, eu não consigo repassar esse resultado para eles. Então, nós vimos, Marcelão, que era muito importante a gente trabalhar com o animal mais eficiente. Hoje, o grande foco da fazenda é trabalhar vacas sustentáveis. Existe um índice lá nas provas de touros, e hoje está sendo lançado, todas as empresas, por exemplo, a ST Genética lançou, por último agora, o índice chamado EcoFeed. Seriam as vacas ecologicamente mais viáveis e mais eficientes, pensando como planeta. Então, existe a conversão alimentar. Então, nós buscamos hoje, Marcelão, uma vaca que vai produzir a mesma quantidade de leite com os mesmos sólidos, porém, ela vai consumir menos alimento. Ela consumindo menos alimento, há necessidade de eu também produzir menos forragem, consequentemente eu vou gastar menos água, eu vou gastar menos horas máquinas, mesmo menos trator, menos combustível, menos contaminação da nossa camada de ozônio, menos pegada de carbono, enfim, hoje a gente está nisso que a gente busca. Ah, mas Reinaldo, que vaca que vai aparecer? Cara, se a vaca for parecida com uma girafa, com um hipopótamo, com um leão, com uma cabra, eu não estou muito importando, mas eu quero que ela seja eficiente. Então, aquela é totalmente uma quebra de paradigma daquele animal que a gente buscava boniteza. Hoje não, eu não busco mais boniteza, eu busco eficiência. Agora eu vou fazer uma aspas, mas a vaca mais eficiente, a vaca que vai produzir mais leite, ela vai ter o melhor sistema mamário, ela vai ter o melhor pernas e pés, ela tem que caminhar melhor, por quê? Porque cada vez mais ela é uma melhor produtora de leite. E aqui eu quero só compartilhar com vocês o que eu penso como vaca. Vamos imaginar que a Joana foi a primeira vaca registrada no mundo, lá em 1871. Essa vaca tinha um sistema mamário caído para baixo do jarrete, ela era gorda, ela tinha chifre, enfim, essa vaca produzia lá seus 3, 4, 5, 6 litros de leite, não sei. Até parecer, para mim, a vaca mais perfeita que nós tivemos aí na nossa história, para mim foi a Halley, melhor pernas e pés, melhor conformação, melhor vaca que viveu muito, produziu bastante, e assim... Mas não adianta só a vaca ser bonita, ela tem que produzir muito leite. E aqui eu coloco essa vaca, uma filha de aftershock, você vê que essa vaca produziu, em média diária, 97 litros de leite por dia, com 35 mil litros numa lactação. Então, se essa vaca é possível de ela produzir todo esse leite, acredito que ela é o nosso norte. Se ela produziu, por que as outras também não vão produzir? Aí eu saio, mas adianta produzir muito leite em uma lactação? Não. Eu quero que ela produza em muita lactação. Eu quero que ela replique esse modelo de produção por várias vezes. Aí eu coloco uma vaca que produziu quase 250 mil litros de leite em quase 5 mil dias em lactação. Esse é o nosso propósito da gente trabalhar na fazenda. Como que eu vou fazer isso? Buscando tecnologia. E aonde que a gente foi buscar tecnologia para poder fazer essa vaca eficiente, essa vaca que produza mais por mais tempo?
Cara, existe um índice chamado TPI, que ele faz um link entre conformação e produção. Vocês veem que a gente faz genoma lá desde 2006, você vê que a nossa média era muito perto aí de 1.300 pontos para TPI. Nessa evolução desses anos todos, aqui é interessante que esse gráfico mostra no ponto azul, isso aqui é um gráfico de todos os animais do mundo, colocando aí 3.796 animais da Fazenda Figueiredo, mostrando que a média mundial, às vezes a nossa média está acima da média mundial. Esse daqui são os top 25% melhores de TPI do planeta. Vocês veem que a Fazenda Figueiredo está muito perto. Vocês pegam aqui em 2021, nós estivemos muito perto. Para 2024, nós temos aí uma projeção de chegar muito próximo aos 25% do mundo, sabe? Então, vê, esse ano de 2023, nós estamos superiores à média genômica do mundo. A partir da mérito líquido, a mesma coisa. Vocês veem que a gente era negativo lá em 2006, viemos em evolução, e esse ano estamos aí com a média de mérito líquido na fazenda, colocando aí 3.000 em 2020. Eles estão aí muito perto de 730 de mérito líquido, isso sendo a média. Aqui eu vou mostrar leite, que não era um foco que a gente tinha muito grande na fazenda, mas buscando ter automaticamente o leite foi acompanhando. Esse ano de 2024, como nós demos hoje muita condição para essa vaca, e eu faço uma analogia da vaca em relação ao carro. Eu não tinha estrutura de câmbio, de embreagem, de diferencial, eu não tinha um pneu balanceado. Hoje, com esse animal em perfeitas condições, eu vou colocar um motor agora, que é para colocar a produção de leite. Então, a gente está usando aí só touros acima de 1.500 libras para a produção de leite. Isso quer dizer que já é 1.500 de ganho em cima da média das vacas dos Estados Unidos desses últimos 5 anos. Em 2025, a gente tem uma troca de base genética, sabendo que essa base já é muito alta. Então, a gente tem uma produção de leite hoje aí muito perto de 1.000 libras desses animais nascidos em 23. E o que a gente mostra? A hora que eu vendo leite para a CCPR, 83% do meu recebimento é leite. Então, tem gordura, proteína, CCS, logística, mas 80% é leite. Então, eu não posso deixar de me preocupar pela produção. E aqui, gente, rapidamente, eu só quero mostrar para vocês, nós fizemos agora, até o Cleuci da Alta, que é um amigo nosso que ajudou a fazer isso, nós pegamos aí 325 animais da primeira lactação com um DEL maior de 90 dias. Por que da primeira lactação? Porque são animais que, teoricamente, ainda não sofreram alguma modificação em relação ao meio. Então, ela não perdeu teto, ela não está mancando, destruiu muito, o meio não destruiu ela. Então, eu estou falando que quase tudo do potencial que ela tem é potencial genético. Vamos separar aqui em 25%, em 4 partes, esses 78 animais de primeiro parto, com uma média de leite de menos 57, elas produziram 10.281 quilos aos 305 dias. Vamos lá nas 25% melhores, que foram 80 animais, com uma média para leite de 1.150, elas produziram 11.766 quilos. Isso comprova que uma vaca que tem na sua leite maior, ela realmente expressou mais leite dentro da fazenda. Então, isso quer dizer que eu estou validando o que eu estou fazendo. Então, é verdade, a vaca que tem mais leite no seu genoma produz mais leite na fazenda. Muito legal. Então, vocês imaginam, se eu tiver 1.000 vacas, cada vaca produzindo em torno de 1.500 quilos em 305 dias, o quanto de mais eficiente é essa vaca. Partindo um pouco, que até a gente descobriu, não era muito foco da fazenda, é vida produtiva. A vida produtiva hoje é um foco da fazenda também. Então, vocês veem que a gente vem
lá desde 2000. Em 2003, nós estamos com a média da vida produtiva da nossa fazenda maior do que a média da população genômica hoje da raça. Porém, lógico, os 25% vão estar acima. Mas o que foi interessante que nós descobrimos foi isso, que as 25% piores no PTA para a vida produtiva, que era o número de menos 0,11, que representa, hoje, tem 14% desses animais na fazenda. Elas produziram aí, na sua produção total, 18 mil quilos. Por quê? Porque elas morreram. Por média de parto delas foi de 81. Então, elas não chegaram a 2 partos. Isso, só para colocar em observação, foram 255 animais, todos nascidos no ano de 2018. Por que 2018? Porque eu consigo ver mais lactação desses animais. E o que é interessante, vamos pegar as 25% melhores, que foram 74 vacas, uma vida para média de quase... Quantas vacas eu tenho no plantel hoje? 38%. Ou seja, é 30% a mais, é 24% a mais de vacas no meu plantel que não morreram por N situações, leite, por emprenhar melhor, melhor taxa de metrite, por parir melhor, elas ficaram quase meio parto a mais do que aquelas vacas. Então, elas estão com a produção hoje de 26 mil quilos de produção acumulada. Isso deu quase 7.600 mil litros de leite a mais por vaca. Então, vocês veem, gente, o quanto que é importante a gente investir em genética, porque realmente o benefício ele aparece, sabe? Aqui eu coloco muito rapidamente quais são os 20 animais melhor para TPI. Vocês pegam uma bezerra, eu gosto muito desse animal, que é o terceiro para mérito líquido. Vocês veem que são 1.106 para mérito líquido, com 3.027 para TPI, um animal com 2.063 para leite, com uma vida produtiva acima de 5, que é o que eu busco, e quase tudo se transformando em A2A2, sendo que não é um foco da fazenda. O que aconteceu com isso? Hoje está difícil de eu buscar touros no mercado. Por quê? Porque como o nosso nível de animal está tão alto, são poucos touros que a gente encontra no mercado para poder emprenhar nossas vacas, para poder buscar, sabe? Então isso, Marcelão, pessoal, é um pouco da que a gente buscou, um pouco do que a gente fez, buscando cada vez mais esses animais mais eficientes, totalmente voltados à tecnologia. Nós não estamos reinventando a roda, isso aqui é o que o pessoal está estudando, sabe? Então a gente tem que acreditar na tecnologia, tem que acreditar no que é feito, e a gente totalmente embasado hoje em tecnologia. Bom, Reinaldo, excelente. E dentro do que você acabou de falar, o Antonino, que é gerente de captação na região de Pará de Minas, ele está parabenizando a Fazenda Figueiredo, né, pela relação média de leite por vaca e os sólidos de leite, dizendo que vê muitas fazendas, né, com média diária de leite por vaca semelhante à de vocês, porém com uma relação baixa com sólidos, né? Então, quer dizer, ele está perguntando aqui quais estratégias utilizadas pela fazenda para obter uma relação tão positiva entre volumes sólidos, né? Você já falou um pouco disso aí, né, de genoma, de genética, de alimentação. Tem mais algo que você acha que pode contribuir com isso aí? Marcelão, o Alexandre eu acho que pode ajudar um pouco nisso também, mas eu vejo assim, hoje ainda falta um pouco, mas eu espero que talvez no próximo ano, a gente conseguindo colocar hoje a eficiência de refrigeração da vaca, nós temos um freestall todo moderno, com mais ventiladores, com mais aspersão, com mais luminosidade. Hoje a gente busca 200 lux de energia em todos os freestalls que nós temos. E eu espero, Marcelão, que no final do ano que vem, a hora que a gente conseguir passar todos os freestyles para essa nova tecnologia, que a gente possa dizer o seguinte: hoje eu estou dando toda a tecnologia para que as vacas expressem o seu potencial genético. E eu espero que as vacas que vão produzir menos, que vão ser menos eficientes, vai ser por causa da genética e não mais pelo meio. Então, esse é o nosso foco para o futuro, pensando em vacas, entendeu?
Não sei, Alexandre, se quiser, lógico, existe toda a parte nutricional, como o Alexandre disse, principalmente saúde ruminal, ela é fundamental. Eu só agregando aí, hoje, o animal, para ele produzir, não é só um fator, né? Não é só um fator que vai interferir diretamente na parte de sólidos, né? Então, como eu falei anteriormente, genética, nutrição, a vaca deitar, né? Então, vaca mais tempo deitada, ela também produz mais sólidos. Então, assim, a gente vem buscando, né? Digestibilidade do alimento, da fibra, principalmente, né? Então, pensando em sólidos, né? Em gordura, a gente precisa ter uma fibra de qualidade, né? Quando a gente aumenta a produção das vacas via concentrado, né? Via farelo, a vaca não tem essa fibra para digerir. Então, faz com que ela vá para uma outra rota metabólica que produz o leite, mas não consegue produzir os sólidos, né? Então, eu preciso dessa fibra que leva para uma outra rota que produza a gordura, né? Então, e como o Reinaldo falou, né, a genética está muito avançada. Então, daqui a pouco, a nutrição em outras espécies, né, aves, suínos, ela corre atrás da genética, né? Então, com certeza, em bovinos, isso já está acontecendo cada dia mais, né? Cada animal que nasce aí com a velocidade genética que eles colocaram aí como meta, a gente tem que correr atrás para atender esse animal, né? E esse animal geneticamente melhor, ele é mais exigente também, né? Então, a gente tem que entregar mais para ele. Não adianta nada a gente andar com uma Ferrari, que é de alta tecnologia, na estrada de terra. Então, a gente precisa evoluir a estrada para que a gente consiga extrair o máximo potencial da Ferrari. E a vaca é a mesma coisa. A gente precisa dar todas as condições possíveis para essa vaca expressar o potencial genético que ela tem. E aí é aquele ponto, né? Às vezes a gente fica olhando a estrutura que o Reinaldo construiu para essa vaca e pensa, nossa, que negócio desafiador, né? Muito complicado chegar aonde ele chegou. Mas não, né? A gente atende outras fazendas e, assim, cada investimento que você faz na fazenda, a vaca vai te retornar com 1 litro, meio litro a mais de leite, né? Então, esse leite a mais que ela vai produzir vai ajudar a pagar toda a estrutura construída. Então, a gente tem que pensar, e aí, lógico que num sistema de confinamento, num sistema de compost, a gente tem que buscar diluir o custo fixo e aumentar a litragem por vaca. E a genética está aí, né? Então, a gente já tem genética para produzir mais. A gente só precisa dar condições para as vacas. Show, Alexandre. Muito bom mesmo. Bom, e agora nós sabemos que a nutrição representa aí entre 40% e 60% dos custos de produção da atividade leiteira, né? E você, Alexandre, como zootecnista, tem um olhar muito voltado para o dinheiro no bolso do produtor, que é um dos valores, né, um dos objetivos nossos da CCPR também, né? E nesse aspecto, o que foi feito, né, a nível de produção e nutrição para garantir a rentabilidade da Fazenda Figueiredo? Hoje, Reinaldo, se eu puder pôr a estrutura que ele chegou a fazer, hoje a gente tem aí, essa é a cozinha do Reinaldo, né, para as vacas. Então, assim, o que é a ideia? É a gente ser o mais assertivo possível, né? Então, assim, 1 quilo a mais de farelo por dia é R$ 2,50, R$ 3 a mais por dia, né? Então, a gente busca ser o mais efetivo possível. Então, seja numa cozinha dessa, ou seja num vagão com balança, a gente tem que ser o mais assertivo possível, né? Então, quando a gente começa a errar, né? Colocou um pouquinho a mais disso, faltou um pouquinho mais desse. Então, assim, o treinamento do funcionário ou da pessoa que vai fazer
a alimentação dos animais, ela é muito importante, porque ali está 50% do custo, né, em média, de uma propriedade leiteira. Então, a gente tem que errar o mínimo possível, né? Então, quando a gente não tem balança, a gente começa a ter um erro maior, né? E ali é o dinheiro que está indo embora. E a vaca, como eu falei lá no início, ela gosta de constância. Então, se a gente conseguir manter o máximo de constância, tanto na parte de manejo quanto na parte nutricional, a gente vai ser mais efetivo para esses animais. Uma coisa que eu faço que é muito importante, e eu passo isso para vocês, é a gente oferecer o melhor alimento que a gente tem dentro da propriedade no verão, né? Por que no verão, né? Eu produzo mais leite no inverno eu tenho, vamos dizer, as vacas me respondem mais, exatamente por isso. Porque no verão eu tenho um desafio muito maior para esse animal. Então, essa vaca, ela sofre com estresse térmico, ela sofre com a temperatura, né, com o calor, com umidade, isso faz com que ela coma menos, né? Então, eu preciso que ela seja mais eficiente, né? Então, quando eu dou um alimento de alta qualidade, mesmo ela consumindo menos, ela extrai mais daquele alimento, né? Então, assim, eu tenho que diluir o custo fixo, né? Então, como eu diluo o custo fixo? A vaca também tem o custo fixo dela, que é o quê? É energia de mantença, né? Como eu coloquei aí para vocês. Então, um exercício, né, que a gente tem que pensar, né? Por que eu quero que minhas vacas produzam mais leite, né? Porque, assim, a vaca que produz 40, 50 litros de leite, ela gasta a mesma energia de mantença de uma vaca de 10 litros, de 6 litros. Então, assim, eu estou tendo um custo fixo com essa vaca que ela não está me retornando em leite. Então, eu preciso extrair o máximo dessa vaca. Então, esse gráfico eu acho ele muito interessante. Essa parte azul, né, esse 10,7 é a energia de mantença dela, né? E o verdinho é o leite que ela produz. Então, se eu pegar essas 4 vacas de baixo e transformar ela numa só, que vai dar os mesmos 26,7 litros, ela vai me gastar 42,8 de energia de mantença. Então, eu ter 4 vacas que produzam pouco leite, né, é mais interessante eu ter uma que produza mais leite. Eu diluí o custo fixo, eu fiz com que essa vaca coma menos, né, como o Reinaldo falou, né, essa busca por uma vaca ecologicamente correta, porque, assim, hoje o custo está cada dia mais apertado, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de produção, né, o leite, ele oscila, então a gente tem que trabalhar da porteira para dentro. Aonde eu consigo ser mais eficiente para que eu consiga suportar a crise e passe por ela, porque como todo negócio, a gente tem momentos bons e ruins. Então, a gente tem que ser eficiente dentro de casa. Então, produzir mais não é para mostrar para o vizinho, é para você conseguir passar por um momento difícil e colocar dinheiro no bolso, ser mais eficiente. Então, a gente busca muito isso e tentando ser o mais assertivo possível. Quanto menos a gente errar nesses itens, menos dinheiro a gente vai jogar para o ralo. Porque se eu colocar soja a mais para essas vacas hoje, elas vão produzir mais leite, né? 1, 2 litros a mais. Mas depois eu vou estourar o nitrogênio ureico do leite, elas vão demorar mais para emprenhar, e aí eu vou entrar num ciclo, e ela vai me cobrar lá na frente. Então, a vaca, eu costumo dizer que a vaca ela é honesta e justa, né? O que você dá para ela, ela te retorna. Se você exige muito dela, ela também vai te exigir, né? Então, é muito nesse sentido que a gente faz esse trabalho. Então, eu tenho que entregar para ela o que ela precisa, que ela vai dar o leite que a gente precisa. Bom, Alexandre, isso aí demonstra mais uma vez, né, que eficiência leva rentabilidade e sustentabilidade dos negócios, né, vamos dizer assim, né? E aproveitando aqui para a Ariane, a nossa colega lá de
Sete Lagoas, lá da Granja, né, que é da Arco hoje, área de referência do cooperativismo. Parabenizo a Fazenda Figueiredo, né, e gostaria de saber se vocês fazem o uso do BST e quanto tempo após o parto esse animal é liberado para o primeiro serviço. Então, são duas perguntas aí. Primeiro, obrigado, Ariane, aí pela pergunta. E eu tinha até lido aqui no chat e vontade de responder logo, viu, Marcelão? A gente está passando hoje por um momento de transição, sabe? Eu acabei de chegar dos Estados Unidos e existe uma vontade muito grande minha, porque a hora que a gente fala, Fazenda Figueiredo, uma fazenda sustentável, e eu não tenho dúvida, sabe, pessoal, que hoje nós devemos estar entre as fazendas mais sustentáveis do Brasil, sabe, com tudo isso que eu mostrei para vocês, que nós falamos. Mas é duro falar de sustentabilidade usando BST, não usando BST, isso realmente é sustentável, não é? E a gente está lidando hoje, é até difícil falar isso, porque a gente não sabe para onde que vai, mas enfim, nós sabemos que a gente está sendo muito criticado pela mídia, por algumas pessoas que não é do meio. Então, nós temos, sim, o nosso dever de mostrar o que nós temos de melhor nas nossas propriedades, no nosso meio. Nós não estamos aqui jamais para prejudicar o meio ambiente, o planeta que a gente vive, que é a nossa casa. Ao contrário, nós cuidamos muito mais do que os outros pensam. Hoje, ter uma propriedade rural, a gente tem que seguir inúmeros quesitos aí ambientais e tarifas e tudo, a gente cuida disso tudo. E aí, com todo esse pensamento, nós começamos a pensar, será que não é a hora da gente tirar o BST da fazenda? Isso foi uma discussão que ela vem sendo arrastada para os últimos 2 anos, e agora, por último, eu, Pedro, que é o gerente da fazenda, mais a equipe técnica da fazenda, juntamente com o Alexandre, nós achamos que é o momento. Então, nós usamos BST? Sim, há muito tempo. Estamos hoje, nós vamos entrar na 4ª semana sem usar BST em primíparas, então o gado adulto continua usando, e o gado que está entrando, a ideia é parar o BST para esses animais. O porquê isso? Porque a gente enxerga que hoje a reprodução está legal e a produção está muito bem. Então, a nossa ideia é manter essa produção que nós estamos hoje, mas sem o BST. Então, esse é o nosso foco aí para o futuro que está iniciando. Quanto tempo é liberado esse animal para o primeiro serviço? Hoje, nós liberamos os animais, em média, na palpação, em torno de 50 dias. Mas quando existe a primeira inseminação real, ela vai acontecer hoje, em média, com 70 dias. Então, com 70 dias, em média, os animais estão sendo inseminados no seu primeiro serviço, que é a segunda pergunta dela. Obrigado, Reinaldo. E agora nós temos na verdade, são 2 perguntas que vão canalizar para o mesmo assunto. Mas, inicialmente, eu gostaria de citar, né, que quem enviou as perguntas foram o Francisco, coordenador de Unai, né, desejando também os parabéns a vocês pelo trabalho, né, conciso e sólido realizado aí, os resultados alcançados, e também pelo Leandro Cardoso Sampaio, que é nosso gerente de suprimentos de leite da CCPR. E o Leandro também parabeniza, né, pelas experiências compartilhadas e faz a seguinte pergunta: sabemos que as propriedades da região de Castro, no Paraná, são exemplos na produção de leite, mas muitos falam que são realidades muito distantes para o resto do Brasil. Porém, vocês nos mostraram que com planejamento, foco e persistência é possível atingir resultados melhores que eles no Centro-Oeste, né, com sustentabilidade e paixão pelo que fazem. Então, nesse sentido, o que vocês planejam, qual será o rumo, né, da Fazenda Figueiredo para
2024 até, como se diz, para o futuro, né? 2030, 2050, né? E, no caso, também, o próprio Francisco, né, fala que, pensando já, né, em tudo isso que foi feito com relação à sustentabilidade, qual será o futuro aí da Fazenda Figueiredo? Então, é uma pergunta para Reinaldo, né, inicialmente complementada pelo Alexandre. O Marcelão, o Sâmara, vocês passaram a última pergunta para o Leandro, né? Mas muito bom. Eu acredito que não, foi coincidência. Mas, assim, ô Leandro, a pergunta aqui até 2030, ela é bastante desafiadora, né? Francisca aí também, obrigado pela pergunta. E eu acredito que esse é o grande desafio, sabe? De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Eu não tenho dúvida, gente, de que por todo o desafio que a gente já viveu, o Marcelão e eu, a gente não é muito distante de idade, mas ele um pouco mais, nós já vimos muita coisa nessa pecuária leiteira. Há pouco tempo atrás eu dizia que a gente estava gatinhando, sabe? Mas acredito que hoje não estamos mais gatinhando no Brasil como tecnologia. Nós evoluímos bastante e realmente, ô Leandro, eu digo, nós não estamos só... Tem muitas propriedades boas em Castro, naquela região, sim. Aqui temos nós, tem o projeto Sequita, que é outro belo de um exemplo. Nós todos, como país, acredito que as melhores fazendas do Brasil hoje não perdem nada para as melhores fazendas dos Estados Unidos, do Canadá, de qualquer lugar do mundo. O nível de competitividade nossa está muito perto. Eu visitei 15 propriedades agora nos Estados Unidos e eu vou dizer para vocês assim, meu Deus, quanta coisa melhor nós temos do que eles. Nós temos um melhor país, nós temos melhor meio, nós temos tudo nesse país. Esse país falta muito pouco para ele poder estourar como produtividade, como produção e sendo exemplo de produção de sustentabilidade, sabe? Os outros países têm muita coisa ali que pega eles, sabe? Enfim. Mas eu enxergo o seguinte, gente, para o futuro vai ter menos produtores de leite e esses produtores de leite eles vão ser maiores. Ah, Reinaldo, é uma dificuldade, os pequenos. Eu não digo pequeno em volume de leite. Eu conheço muitos grandes produtores que eu acredito que vão quebrar e existem pequenos produtores que vão ser grandes produtores. Porque, para mim, o nível de falar que é grande ou de pequeno não é o quanto que eu produzo, mas o quanto que eu tenho a capacidade intelectual de produzir mais de maneira sustentável e eficiente. Tem, cara, até o Marcelão citou, e eu vou tocar o nome, o Nena, um pequeno produtor daqui de Goiás, produzindo muito mais de 45 litros por vaca dia. Essas vacas são altamente eficientes. Então, assim, não é porque ele é pequeno, mas porque ele é eficiente. E aí eu vejo, Leandro e Francisco, vou compartilhar com vocês aqui a última tela nossa, que seria aqui. Como pensamos para o futuro da Fazenda Figueiredo? E aqui eu enxergo nós, nesse mundo tecnológico que está vindo, cara, existe N ferramentas de medir, de fazer. Hoje o computador, a nossa vida está no celular. Cara, é robótica total. Nós já estamos vendo e cada vez mais nós vamos ter sensores, aplicativos, mecanismos para medir e avaliar tudo. Eu acabei de vir dos Estados Unidos e isso foi uma tecnologia que me chamou muita atenção. Eles monitoram 100% hoje de uma vaca, não fazem mais, em algumas fazendas que nós visitamos, não tem mais protocolo de ATF. Quem vai dizer a hora de inseminar a vaca é o aplicativo, com gráficos, com tudo. Então, isso está vindo com muita força e já vai estar aqui dentro do Brasil. A gente já vê que tem algumas coisas. Ah, por que não vem mais? Por causa do custo, ainda é um custo muito alto. Conseguir fazer vaca daquilo tudo que eu já contei, de alta performance, fazer touros que consiga levar esse pensamento, como eu disse, vacas que consumam menos alimentos, vacas menores, mais leves,
com menos custos, mais saúde, mais leite, menos pegada de carbono, mais renda e mais planeta. Então, eu me lembro na minha época que tinha o Capitão Planeta, que era terra, fogo, água, ar, enfim, vamos cuidar desse planeta, como diz o Alexandre agora há pouco, que a gente possa cada vez mais ter vacas que consomem a mesma coisa produzindo muito mais. Então, a gente vai conseguir fazer isso. Eu vejo assim, o que falta para nós? Conversar, conseguir falar melhor com o nosso consumidor, conseguir com que o cara que está nos grandes centros, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que eles consigam enxergar o que nós, produtores, estamos fazendo. Aí eu falo, imagina no futuro a gente poder ter a possibilidade de encontrar uma garrafinha de leite que tem um QR Code, que eu venho com o meu celular, escaneio o QR Code, ele pode contar toda a história da fazenda, tudo que eu faço, tudo que eu tenho de melhor dentro da fazenda, todos os mecanismos que a gente tem. Eu acredito que esse é o futuro, Leandro. Nós não temos como escapar disso. É medir mais, ter mais índices, ter mais números para a gente poder ser mais assertivos. Como diz o Alexandre, a gente não pode errar. Hoje nós somos proibidos de errar, ainda mais num ano muito desafiador, que é o que a gente está vivendo hoje. E eu não vou culpar nem o laticínio, nem o produtor. Cara, são outras coisas muito maiores. A nossa cadeia como toda, ela está evoluindo, ela está amadurecendo. Hoje todo mundo tem acesso à informação por meio de WhatsApp, Instagram. Cara, está todo mundo muito ligado. O ineficiente, eu acredito que ele já morreu, ele não está mais produzindo leite no Brasil. Quem está produzindo leite hoje são os eficientes. Lógico, cada um com a sua pegada financeira, porque não é fácil todo mundo investir. Mas eu falo que todo investimento ele tem que ter um retorno, ele tem que se pagar. E eu falo, buscar esse investimento que me traga pelo menos a médio prazo e não a longo prazo, ser inteligente tem muita gente que quer buscar tecnologia, vai lá e monta uma coisa totalmente fora da realidade, caro, mas que o retorno vai ser muito longo. Então, nós temos que ser até criteriosos no que eu vou investir, o que é prioridade da propriedade hoje. Eu vou buscar genoma, vou fazer genoma. Eu escutei lá que o Reinaldo faz genoma em 100% do plantel. Cara, e ele não ter uma automotriz que faz uma silagem de qualidade? Então, nós precisamos hoje, estar embasado em tecnologia, embasado em assistência técnica, com bons profissionais. Existem inúmeros profissionais bem bons do mercado. Então, o que foi a nossa base de 2014, 2013 para cá, com a entrada do Kiko, com a entrada do Alexandre, o novo pensamento da nossa fazenda? Gente, é fazer o arroz com feijão bem feito. Não vamos procurar chifre na cabeça de cavalo, não vamos buscar pó mágico, porque esse produto vai melhorar a concepção. Cara, não vai melhorar a reprodução se eu não tiver um bom meio, se eu não fizer uma silagem bem feita, se eu não conseguir com que eu possa levar toda essa tecnologia na boca da vaca. Eu estou com toda uma silagem bem feita, com tudo sendo bem feito, mas a vaca não está comendo. Então, isso para mim é fundamental. Reinaldo, eu fico até emocionado, né? E, como se diz, se o pessoal não ganhou o dia, o meu tá ganho. E eu vou agilizar um pouco, agradecer a todos pelas perguntas. Nós temos mais 3 perguntas, né? Agradecer aí o Bairro e o Zé Henrique, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazê-las todas. Então, eu vou passar para a última pergunta, que é do Júlio, gerente de captação lá de Sete Lagoas. Ele, inclusive, esteve na fazenda aí de vocês, teve o prazer em conhecer a fazenda numa missão técnica do Educampo, com um produtor de Pompéu, né? E a fazenda, segundo ele, é nota 10, parabéns. Mas a cria e recria é nota 11. Então, ele queria que você falasse um pouquinho aí desse setor da fazenda. Ô, Júlio, bom dia, tudo bem? Prazer estar com você aí, com a gente. E assim, falar um pouco da recria, eu falo que foi um marco dentro da fazenda, sabe, Júlio? Você sabe disso, você esteve aqui, o Marcelão esteve junto. Para quem não teve, sabe, a gente vem aí, um dos maiores prejuízos da pecuária leiteira nacional, eu não tenho dúvida de que é o carrapato. Babésia anaplasma não é para qualquer um, isso é um bicho
pequenininho, mas que traz um prejuízo gigantesco para a nossa cadeia. E a gente, de tanto apanhar, como eu disse lá na frente, eu volto de novo no mesmo pensamento, se não tiver desafio, não tem crescimento. E com esse desafio nosso, que era gigante, cara, a gente tinha que melhorar a nossa qualidade dessas bezerras para que a taxa de mortalidade fosse menor. Investimos num composto, colocamos todas as bezerras lá dentro, demos o máximo de conforto possível, com ventilação, com aspersão. A dieta era de qualidade, mas o que adianta eu ter uma comida boa? O Alexandre foi lá no computador, estudou, foi para os Estados Unidos, conheceu, trouxe todo o pacote tecnológico que ele traz dentro do conhecimento dele, aplicou na fazenda e, de repente, choveu 200 milímetros em cima do coxo. Isso virou um sopão, o animal nem comeu. Então, não adianta eu colocar tecnologia se ela não consegue ter prática. Eu falo assim, a gente tem que ser prático. E hoje, com o composto da Recria, eu consigo fazer com que as minhas novilhas comam aquilo que o Alexandre, que o pessoal na fazenda preconizou para elas comer, estou dando conforto. Com isso, o que aconteceu? Nós que tínhamos aí, imagina que nasça 100 bezerras na propriedade, aos 365 dias, que foi o número que nós buscamos, quantas sobreviviam? 70. Eu perdia 30% da minha recria em um ano. Hoje, eu estou perdendo 5%. O que aconteceu com isso? Eu tenho quase 300 animais a mais dentro do meu plantel, estamos super, hiper lotados, a nossa recria, que é um barracão de composto, que caberia no máximo 980 cabeças, 950 cabeças, nós estamos com 1.400 e pouco, falta 30, ô Alexandre, falta 30 bezerras para completar 1.500 animais. Então, é muito bicho lá dentro, isso fez com que a gente vendesse animais, esse ano a gente Esse mês completo, então, hein, Reinaldo? Esse mês fecha. Não vai fechar porque Deus quiser, nós estamos vendendo. Mas, assim, para nós é um baita de um resultado, nós estamos super satisfeitos. As vacas estão muito eficientes, a recria está eficiente, e nós estamos passando de tudo isso que a gente vende, hoje também vender animais num preço bem legal, que cabe aos nossos animais. Então, obrigado, Júlio, aí pela pergunta. Marcelão caiu? Marcelão caiu. Samara. O Samara, assume aí, aproveita o Marcelão saiu e faz as perguntas que estão no chat. Pessoal, desculpa aí, minha internet saiu. Desculpa, Vamos pessoal. fazer mais... E a gente tem mais perguntas aqui, mas realmente por causa do tempo vai ficar complicado. Mas Cássio tá puxando minha orelha aí, vou fazer a dele aqui. O Reinaldo Cássio é nosso gerente de qualidade, ele está comentando aqui, né, dando os parabéns aí pelo trabalho na Fazenda Figueiredo, né, dizendo que a sua avaliação sobre o futuro na pecuária de leite foi precisa e que a cadeia precisa aprender que é preciso fazer certo e as coisas certas, né. E aí ele pergunta aqui, né, nossa última pergunta, felizmente por causa do tempo, quais os motivos alguns produtores não valorizam a assistência técnica, né? Qual que é a sua opinião para a gente finalizar aqui o evento? Ô, Cássio, bom dia. Que bom saber que você estava ouvindo aí. Se eu tivesse visto você, eu ia até me intimidar um pouco antes, mas que bom que você ficou oculto. Mas vamos lá, cara, é porque eu tenho muito respeito a você, pelo seu trabalho também como assistência técnica, a gente sempre está ouvindo as suas apresentações, e eu não tenho dúvida, ô Cássio, de que esse é um ponto fundamental para o nosso amadurecimento. Eu vejo que o produtor de leite, nós trazemos ainda no nosso DNA de querer ser econômico. E muitas vezes o produtor, ele não quer contratar um técnico bom pensando em financeiro. E ele esquece de que essa economia é a pior economia que ele pode fazer. E eu não tenho muita dúvida disso, Cássio, porque eu vim do Paraná, vivi em propriedade pequena, vivi dentro de uma cooperativa que era a Colari, que depois virou Confepar, que vocês sabem um pouco da história dela, de o que aconteceu com o norte do Paraná.
Cara, porque nós queremos sempre o resultado para hoje. Nós, como produtor, muitas vezes, nós enxergamos, nós somos muito míopes, enxergamos só o dia de amanhã. Mas, como diz o Alexandre, nós temos, a conta vai cair. Se eu apertar, der 2 quilos a mais de farelo de soja, vai aumentar nitrogênio ureico, não vou empenhar as vacas e a conta vai vir lá na frente. Então, para mim, os produtores, os criadores de leite, de gado, nós tínhamos que olhar, por mais que isso já para mim também já estamos, a peneira está chacoalhando para todo mundo, né, Cássio? E cada vez mais está ficando os eficientes. Esse pessoal tem saído fora, por quê? Porque não vão conseguir ficar na atividade por N fatores, mas eu acredito que é um pouco da visão míope de pensar em economia, sabe? O técnico é caro, eu não concordo com isso, e às vezes ele acha que a ideia dele ela pode ser superior porque ele conhece a propriedade, porque ele é o dono. Eu acho que a gente tem que... Eu não gosto do Raul Seixas, por N fatores, a ideologia do Raul Seixas não bate com a minha, mas tem uma frase dele que eu carrego comigo. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião sobre tudo. Se o técnico vir, se o Alexandre vir falar alguma coisa e eu acreditar naquilo, ele conseguir me provar que aquilo é bom, eu tenho que mudar o meu jeito, eu tenho que mudar meu raciocínio. Senão, gente, eu estou andando para trás, sabe? Então, eu levo comigo essa frase e espero que muitos de nós aí possam carregar isso também. Não sei se eu consegui responder à altura. Bom, pessoal, Parabéns, Reinaldo. Obrigado, viu? dado o avançado da hora aí, a gente gostaria muito de continuar, mas aquelas perguntas que não foram respondidas, a gente vai dar um jeito de respondê-las aí a cada um, né? E pedir a todos os participantes para responder a nossa pesquisa aí no chat e de avaliação do evento. Agradecer mais uma vez, né, a todos os participantes, Reinaldo, Alexandre, né? E gostaria de ouvirmos aí uma mensagem final do Alexandre e do Reinaldo para a gente encerrar esse, que para mim foi um belíssimo evento. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de parabenizá-los novamente. Eu acredito que esse tipo de conversa, ela só engrandece o setor e faz com que a gente se profissionalize cada vez mais. Eu gostaria de mencionar aqui a equipe da Fazenda, né? A gente apresenta o resultado, e o resultado é deles, né? Então, no dia a dia, no 4 horas da manhã, quem faz o resultado, quem entrega isso para a gente apresentar para vocês é a equipe da Fazenda. Então, minha mensagem é essa, eu acho que vocês têm que valorizar o funcionário de vocês, que realmente está de sol a sol, treiná-los, né, capacitá-los, porque só assim a gente consegue bons resultados, né? Ele tem, vamos dizer, são pessoas, né, ainda são pessoas, como o Renato falou, acho que tudo vai evoluindo, mas as pessoas sempre vão estar envolvidas mesmo na parte tecnológica, porque as decisões vão ser tomadas por pessoas, né? Sim ou não, né? Então, eu acredito nisso. E se a gente valorizar o funcionário, a gente vai ter um bom resultado, né? Então, gostaria de parabenizar a todos, né? Em especial o Pedro, que está à frente de todo o negócio, também está nos escutando aí. E como o Reinaldo falou, né? Valorize seu técnico, né? Eu acredito que a gente sempre entra para somar, né? A ideia é sempre agregar dentro da fazenda. Bom demais. Pessoal, eu só tenho a agradecer vocês, em especial o Marcelão, a Sambra, que fez o convite para nós, a toda a equipe da CCPR, ao Leandro, ao Cássio, que eu conheço aí, que Deus abençoe vocês. Sou muito grato por tudo que a gente está construindo junto. Agradeço a minha equipe, que trabalha de sol a sol,
A gente sabe que produzir leite nesse país não é para qualquer um, não é para amadores, é uma atividade complexa. Então, queria agradecer aquela equipe, a todos, agradecer ao Alexandre, que é um grande parceiro nosso aí, tem dado, assim, até quando não pode, ele tem nos ajudado bastante. Obrigado, Alexandre, obrigado à equipe. E agradecer a vocês todos aí, nós tivemos pico aí de 90 e poucos animais, desculpa, a gente fica com vaca na cabeça, 78 pessoas que estão nesse momento ligado conosco aí numa terça-feira de manhã. A gente sabe que não é fácil todo mundo parar os seus afazeres, mas eu fico muito feliz aí, dada a quantidade de pessoas. A gente viu que poucas pessoas saíram, bastante pessoas ficaram compenetradas aí, escutando a nossa conversa. Desculpa qualquer coisa que a gente possa ter falado, que possa ter, talvez, intimidado alguém, e me coloco à disposição aí para o que precisar, gente. Que Deus abençoe nós, que Deus abençoe nosso país. Acredito muito no nosso país, eu não tenho dúvida de que estamos amadurecendo, sabe? Os desafios vêm, e como eu disse desde o começo, e falei por várias vezes essa mesma palavra, são mares agitados que produzem bons marinheiros, e eu não tenho dúvida de que o Brasil está amadurecendo, as pessoas estão amadurecendo, nós podemos hoje ter o dom e a oportunidade das escolhas, hoje nós podemos escolher muita coisa, só vamos escolher as coisas certas, né? Tentar ser assertivo nas nossas escolhas. E obrigado, gente, uma boa tarde para todos, um bom trabalho, uma boa semana, que Deus abençoe nós todos. Reinaldo, é com uma grata satisfação e a gente está realmente caminhando para o final e eu gostaria de deixar aqui, né, uma frase que, diante de tudo que foi dito aí no evento, eu acho que vai casar perfeitamente, vai de encontro a tudo que foi falado. É uma frase de um professor de negócios americano, Leon Magnuson, que fala o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, os desafios, né, a necessidade que faz o sapo pular. Então, obrigado, gente. Um bom dia a todos, uma boa semana e tudo de bom para vocês. Um abraço, Boa pessoal. semana, tudo de bom para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tchau, Reinaldo, gente. Boa tarde. Um Alexandre, abraço. Marcelon. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Amém.